Obrigada. Queridos, vocês me aguentem aí, porque eu estou falando de novo, né? Mas eu creio que o Espírito Santo tem algo a compartilhar conosco aqui nessa tarde. Eu quero que você esteja com seus ouvidos bem abertos, para que você possa compreender aquilo que Deus tem para nós nessa tarde. O meu tema nessa tarde é: por que falar do Espírito Santo? Não é mesmo? Por que falar do Espírito Santo? A minha segunda pergunta é possível fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo? É possível fazer algo para Deus sem o Espírito Santo? É possível, irmãos? Me ajuda aí. Sim ou não? Sim? Aqui desse lado é sim, é não. Está mais ou menos. Diz que o mais ou menos não é de Deus, diz que o muro é do diabo, né? Diz que o lugar ou é sim ou é não. A verdade, irmãos, que sim, é possível fazer as coisas de Deus sem o Espírito Santo. Por que nós estamos falando, nós temos nos reunido, nós estamos aqui nesse ajuntamento para falar do Espírito Santo? Porque o nosso coração precisa ser despertado para a realidade espiritual. É possível, gente, é possível, irmãos, cantar belas notas sem o Espírito Santo. É possível escrever belas músicas sem o Espírito Santo. É possível conduzir um momento de louvor sem o Espírito Santo. Aí você pode falar assim: não, Berê, isso é muito absurdo. Não, como assim? É possível. Sabe por quê? Nós, seres humanos, nós somos muito apegados a fórmulas, a rituais. E a gente aprende fácil. A gente gosta daquela situação de: me ensina aí como é que faz. E a gente vai vivendo uma vida nesse nível, reproduzindo algo que eu ouvi, que eu achei legal, que eu acho certo, e dizendo que eu estou o quê? Fazendo a obra de Deus. E a gente usando até o jargão cristão, né? Em nome de Jesus, misericórdia. Às vezes a gente, numa conversa, a gente fala assim: em nome de Jesus, como se essa frase fosse o suficiente para quê? Para dar certo. É ou não é? Mas isso é verdade? Isso é bíblico, irmãos? Isso não é bíblico. Você dizer em nome de Jesus só vai dar certo se for a vontade de Deus, o querer de Deus. E isso só é possível se eu tiver a revelação, o entendimento dado pelo Espírito Santo. É possível fazer qualquer coisa sem o Espírito Santo. Nossa, Berenice, Só que tem um detalhe: aquilo que nós produzimos sem o Espírito Santo não tem vida. Abra sua Bíblia, aliás, o Davi vai projetar aqui. Evangelho de João, capítulo 6, Jesus dizendo. Por quê? Porque tudo que a gente produz sem o Espírito Santo não tem vida. Não tem o que a gente chama da verdadeira prosperidade. Mas olha só o que Jesus diz em João 6:63. Podemos ler todos juntos essa verdade? Vamos lá, 1, 2, 3 e... somente... É possível fazer qualquer coisa sem o Espírito Santo,
Mas é impossível fazer alguma coisa com vida se não tiver o Espírito. Se não viver no Espírito. Se não for na condução do Espírito. Porque Jesus está dizendo ali, a natureza humana não realiza coisa alguma. Nós não podemos produzir nada se não for gerado pela vida do Espírito em nós. Mas quantas vezes, não é, irmãos, nós não fazemos tantas coisas, sem a direção do Espírito Santo. E nós precisamos tomar muito cuidado. Sabe com o quê? Com o piloto automático. Sabe por quê? O piloto automático nos rouba a sensibilidade. O piloto automático nos rouba a percepção espiritual. É um grande desafio, irmãos, estar semana após semana aqui no altar conduzindo louvor. Sabe quantos anos que eu lidero louvor? A minha vida inteira. Aí você fala assim, para você é fácil, né, Berê? Não, não é fácil. Não é fácil porque eu tenho um entendimento da verdade de Deus e sobre mim pesa essa responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que lutar contra a minha natureza humana. De falar, já sei como é que faz. Eu sempre oro e falo, Espírito Santo, não me deixe acostumar com esse lugar. Não me deixe acostumar com o que eu faço. Já sei, faz uma música rápida, no final você faz uma lenta, você ajoelha, levanta a mão, em nome de Jesus, nós te adoramos, tu és a nossa vida. Mas essa vida só é vida quando ela é vivida no nosso dia a dia. Quantos de nós servimos no altar, porque quando nós estamos aqui para entregar algo ao Senhor e à congregação. Quantos de nós estamos no altar ou viemos ao altar passando os nossos dias, irmãos, sem abrir a palavra de Deus? Às vezes abre a Bíblia porque quer usar um versículo como um jargão, mas aquilo ali não produz vida. Por que nós precisamos falar do Espírito Santo? Porque a nossa consciência precisa ser despertada para a realidade de dependermos, de trazermos o governo do Espírito Santo para a nossa vida, para a nossa arte. Como isso é difícil para o artista. Olha, eu falei anteriormente aqui que eu comecei cantar, não me lembro nem qual a idade, mas tecnicamente aos meus 14 anos eu comecei a estudar para isso. Claro, comecei ontem, porque agora eu estou com 39 anos, faz esse cálculo, tem poucos dias, não é mesmo? E como eu tinha dificuldade na expressão por causa da inibição, qual foi a primeira decisão que eu tomei? Estudar interpretação para o canto. O que é isso, Berenice? Presença de palco, isso mesmo. Nossa, Berê, você estudou isso? Para quê? Porque eu queria me livrar da vergonha, da inibição na minha adolescência. Mas eu descobri, irmãos, que tudo que eu preciso, se não for, e tudo que você precisa não for alimentado na fonte correta, só produz morte em nós. Porque o que adianta? A arte, ela cria um estereotipo, mas o Espírito Santo em nós, ele não quer só criar um estereotipo. Ele habita em nós, para que tudo aquilo que é produzido em nós possa produzir vida a outras pessoas. E às vezes a gente fica correndo atrás de tantas coisas.
E quando a gente percebe, quem está dirigindo não é o Deus da obra. São os nossos talentos, os nossos dons, a nossa maneira de ver a arte. E a presença de Deus? Longe, 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 longe. É tempo da gente se voltar para a realidade espiritual. Por quê? Porque a linguagem espiritual é a linguagem dos filhos de Deus. A linguagem dos filhos de Deus é a linguagem do Espírito. E é interessante que nós nos movemos por 3 razões. Tome nota: desejo, necessidade e propósito. A nossa vida, em algum momento, o governo está debaixo disso. Esse propósito, ele só pode ser realizado debaixo de quem? Do governo de quem? Do Espírito Santo. Ah, então se eu andar pelo propósito, eu nunca vou ter desejo, nunca vou ter necessidade. Não, o governo, debaixo do governo do Espírito Santo, nós nos movemos no propósito, onde os nossos desejos e necessidades estão alinhados com a palavra de Deus. E nós precisamos examinar o nosso coração, irmãos, todos os dias. Porque, de uma maneira muito sutil, a gente é corrompido, né? Por causa da nossa natureza caída. Falando em desejo e necessidade, eu preciso contar uma experiência pessoal para vocês. Não é experiência pessoal de glórias, é de vergonha. Mas me aconteceu. Falando em querer fazer as coisas para Deus sem o governo do Espírito Santo. Teve uma certa situação que um determinado pastor me ligou, querendo que eu fosse estar num evento muito importante do ministério dele. Aí a gente foi conversando, né, na ligação, aí ele me falou a data, tinha tipo uns 2 meses para frente. Enfim, sei que eu encerrei a ligação para ele, dizendo para ele: não, eu vou sim, eu vou, porque ele me falou do evento e eu me interessei e gerou em mim um quê? Um desejo. Eu vou sim, com certeza eu vou. Tá, deixei agendado. Aí, posteriormente, estou conversando com meu marido. Eu nem contei que eu ia dizer isso aqui para ele. Eu estava conversando com ele, falei para ele: recebi esse convite e tal, tal. Falei, pastor, que eu vou. Aí ele falou: o quê? Você falou que vai? Falei que vou. Aí ele olhou para mim e falou assim: você não vai. Eu falei: não, eu vou, eu já falei que eu vou. Você orou para isso? Você consultou o Espírito Santo para você ir nesse evento? Aí eu parei, gente, eu fiquei estática assim. Na minha mente assim: meu Deus, como eu fiz isso? Meu Deus. É uma coisa simples, gente. Aí ele falou assim: você vai ligar para ele, vai dizer que você não vai. E eu não posso ligar para ele e dizer que eu não vou, não. Eu dei minha palavra, eu falei. Aí ele falou assim: mas você está entendendo que você não orou, você nem consultou o Espírito Santo e você está querendo ir num lugar que eles vão fazer algo para Deus que você não sabe nem se o Espírito Santo quer você lá. Falei: não, eu entendi, eu estou chocada com essa atitude minha. Eu falei: meu Deus, Falei: não, mas eu não... A reputação, né? Como que eu vou ligar e dizer: não, eu não vou? Aí ele pegou e respondeu para mim: você vê o que você vai fazer? Gente, durante 2 dias, eu orei, eu fiquei muito constrangida. Porque, você está vendo que são coisas simples? Eu fiquei constrangida, que eu falei: meu Deus, aonde eu estava indo? Se não é meu marido para me puxar, sei lá onde que eu tinha ido. Mas ao mesmo tempo eu falei: meu Deus,
como que eu falo que eu não vou? Porque, pensei comigo, se eu falo para ele que eu não vou, porque eu não tenho uma direção de Deus, vai parecer snob, vai parecer até ofensivo, porque o evento é de Deus que eles vão fazer. Aí sabe que eu orei durante 2 dias falando, Espírito Santo, me perdoa. Porque eu não busquei conselho no Senhor, meu coração foi rebelde, eu fui insensível. Mas, por favor, me tira dessa. Eu falei. Então, eu orei, sério, durante 2 dias eu fiquei orando. Espírito Santo, me tira dessa, por favor, só dessa vez. Me tira dessa, porque eu não sabia. Eu falei, meu Deus, como que eu vou ligar para a pessoa e falar assim, eu não quero ir mais, eu não vou mais. Porque as pessoas sempre estão em busca de um porquê, né? E as coisas espirituais nem sempre vão ter porquê. E sabe o que é mais louco? Tá tudo bem quando não tiver porquê. A gente tem que convencer a nossa mente disso. 2 dias eu orei, Espírito Santo, me tira dessa. Meu Deus, me tira dessa, Espírito Santo. Se o Senhor me tirar dessa, eu prometo não ser uma filha tão rebelde, tão insensível. Sabe o que aconteceu em 2 dias, gente? Vocês não vão acreditar. O pastor me ligou. O evento já tinha 2 meses para o evento. O pastor me ligou. Sabe o que aconteceu com o evento, gente? O evento foi cancelado. Não foi por causa da minha oração. Mas foi uma lição tão forte, tão assim de Deus para mim, que eu fiquei esperta. Fiquei muito esperta. O evento foi cancelado. Eu não sei porque que o evento foi cancelado, não, gente. Mas o evento foi cancelado. Isso me deu um temor tão grande no meu coração, que enquanto eu preparava essa ministração, eu me lembrei dessa situação. Eu falei, eu preciso compartilhar disso, porque isso foi um marco na minha vida. Falei, peraí. Então, desde então, eu tenho orado. Às vezes, eu vou subir aqui, ou em qualquer lugar que eu vou, eu oro e falo assim, Espírito Santo, se o Senhor está diante de mim, me permita ir, senão não me deixa ir, não. Sabe qual é o pior lugar para se estar? Não é onde não tem a presença de Deus, porque às vezes a gente fala assim, não, é onde não tem a presença de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, ele é onisciente. Isso quer dizer o quê? Em todos os lugares. O pior lugar para se estar é onde o Espírito Santo não governa. É onde o governo não é do Espírito Santo. E fiquem choquem que isso pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Até mesmo uma reunião como essa. Por quê? Porque nós precisamos entregar o governo para ele. Então, eu vivi essa experiência e, volta e meia, eu sempre busco me recordar dessa situação constrangedora e, de verdade, humilhante que eu vivi. Por quê? Por falta do governo do Espírito Santo. Por quê? Porque simplesmente eu recebi uma proposta e tive o quê? Despertou em mim um desejo. Que eu achei que também era necessidade. O pastor precisava de mim. Mas e o propósito? Aonde que está? Está lá fora. E quando eu me lembro de desejo, necessidade e propósito, eu me lembro da vida de Jonas. Sabe Jonas? Jonas tem 4 capítulos. O capítulo 1 começa falando que Deus deu uma palavra para Jonas. Falou para ele ir para Tarsis. Para Nínive, desculpa. Para Nínive, e ele teve o quê? Um desejo.
Deus tinha um propósito e Jonas tinha um desejo, não quero ir para lá. E foi lá, fez o que ele bem quis, comprou uma passagem, e vocês sabem da história, que o barco todo entrou, foi tomado de uma tempestade, tudo por causa de uma pessoa. Ele tinha um desejo, como nós temos. E se tem uma coisa que parece que o artista tem, é muitos desejos. A gente tem desejo demais. A gente tem desejo, e são desejos bons, sabia disso? O que são desejos bons? Desejo, olha, meu desejo é que o Espírito Santo hoje flua assim, assado, que caia, rodopia. Mas não é a vontade de Deus. Sem querer, quando a gente se pega, a gente está competindo com o seu conservo de ministério. Isso é terrível, irmãos. Por quê? Porque é muito sutil. Eu me lembrei de outra situação aqui. Meu Deus do céu, vou ter que ficar me expondo aqui toda hora. Eu me lembrei de uma situação, nós tivemos um evento aqui na igreja, mas pensa num evento ungido. Cada noite, um momento de louvor, foi sabe aqueles momentos de louvor, assim, ó. Resultado, eu estava escalada para ministrar no último dia. Acho que foi uns 3 dias, todo dia aquele tempo de louvor, assim, ó, de um derramado do Espírito Santo. Chegou no 3º dia, eu falei, meu Deus do céu. Não, eu não quero ministrar, não. Falei, eu não quero ministrar não, nesse nível aí. Não, meu Deus, falei, não tem um cacife para isso não. Se está nesse nível aí, eu não dou conta. E agora, qual que vai ser o próximo nível? Aí eu falei, Espírito Santo, me ajuda a acertar, fazer exatamente o que o Senhor deseja, não olhando para aquilo que eu acho que é a necessidade. E o Espírito Santo falou ao meu coração, e se eu não quisesse mover hoje de nenhum desse jeito que aconteceu aí? E aí? Você vai manter firme o seu coração? Você vai manter o foco naquilo que eu quero conduzir e ministrar nessa noite? Porque o artista, ele é muito expressivo, né? E parece que quando não há expressividade, não tem graça. E às vezes a gente acha que até quando não tem muita expressividade, não está muito ungido, né? Não está ungido. Você lembra lá do Espírito Santo, de Deus falando com Elias? Veio um vento, sabe? De repente a voz do Espírito Santo veio leve. É essa sensibilidade que a gente precisa. É essa sensibilidade que nós precisamos ter, de falar assim, eu não estou vendo, mas eu sei que Deus está se movendo, porque eu estou aqui fazendo exatamente o que Ele me chamou para fazer. É desafiador, não é, irmãos? Para mim também. Então, o Jonas teve um desejo e embarcou nesse desejo. Vocês sabem o que aconteceu com ele, né? Foi para a barriga do peixe, lá ele orou, se arrependeu, clamou ao Senhor. Enfim, aonde que o Jonas estava? Nínive. Foi lá, percorreu o caminho e falou assim, Deus vai destruir vocês tudo. A pregação do Jonas foi essa. Sabe o que me chamou a atenção? É que o final do texto diz que Jonas se sentou para descansar e ver o final da história. E diz que Deus fez soprar um vento bem quente. Deve ser tipo nós, né, gente, nesses dias. Só que aí, ele estava muito fadigado, e a Bíblia diz que Deus fez crescer uma boboeira para proteger o Jonas, no calor escaldante. E Jonas ficou o quê? Empolgado, feliz, falou, estou aqui sendo mimado por Deus, né? Depois de tudo que eu aprontei, olha Deus me mimando. Porque muitas vezes, irmãos,
o que você faz e dá certo, às vezes a gente acha que isso é autenticação para a gente continuar com a vida rasa. Porque dá certo. Toma muito cuidado com o piloto automático. Ele nos rouba a sensibilidade. E aí, cresceu a boboeira e Jonas estava empolgadíssimo. Mas diz que o mesmo Deus que fez crescer a boboeira, fez a boboeira secar. Acabou com tudo. Como que o Jonas ficou iradíssimo? Por quê? Porque ele tinha uma necessidade. Ele tinha um desejo, foi lá, realizou o desejo dele deu errado. Ele tinha uma necessidade. E ele ficou indignado com Deus, porque Deus não atendeu da maneira que ele gostaria à necessidade dele. E Deus fez uma pergunta para ele: Jonas, você tem motivo para estar tão indignado assim? Ele era muito ousado, que ele respondeu: tenho sim. E Deus falou para ele: essa planta aí é melhor do que esse tanto de pessoas que estão aí, que não conseguem distinguir o certo, o errado, o direito do esquerdo. Era como se Jonas dissesse assim: eu não estou nem com a vida deles, eu estou preocupado com a minha. Porque é isso que a necessidade gera em nós. A necessidade gera em nós aquele sentimento de autopiedade, aquele sentimento egoísta que o meu vem em primeiro lugar. E muitas vezes, irmãos, nós usamos isso para o ministério. Dizer, mas é o meu ministério. Olha essas pessoas aí sabotando o meu ministério. Olha essas pessoas aí, ó, me roubando daquilo que Deus tem para a minha vida. Irmão, será que o que Deus tem para a sua vida precisa ser defendido mesmo por homens? E digo mais: se Deus tem algo estabelecido para mim e a sua vida, nada vai impedir isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que não se põe uma lâmpada debaixo da cama. E ele ficou indignado com isso. Sabe? E Deus ali, ó, provando a vida de Jonas, para quê? Para empurrá-lo para o propósito. Querendo empurrá-lo para o propósito daquilo que Deus deseja para ele, desejava para ele. Quando nós olhamos para o nosso coração, quando eu olho para o meu coração, quantos desejos precisam ser mortificados todos os dias. Quantas necessidades que eu olho e falo assim: meu Deus, isso aqui é urgente. E aí o Espírito Santo fala ao meu coração: isso aí não tem nada de urgência, Berenice. Não tem nada de urgência isso aí. Olha aqui o propósito. Olha aqui o que eu desejo. E quantas vezes a gente se põe em confusão, em distrações que nos rouba desse lugar. Jonas, ele teve desejos, necessidades, mas Deus tinha algo superior para ele, um propósito. Como ele tem para mim e para você. Agora, cabe a nós nos posicionarmos da maneira que o Espírito Santo deseja. E tem um texto de 2ª carta aos Coríntios, capítulo 3. Esse texto, o Espírito Santo ministrou tanto no meu coração a respeito desse texto. Se você observar, nesse versículo aí, tem 2 vezes a palavra Senhor. Perceberam? Perceberam?
Se você observar, são dois senhor com dois sentidos distintos. É ou não é? Vamos ler em alta voz isso? 1, 2, 3 e... O Senhor e onde está? Mais uma vez. Ora, o Senhor... Como eu disse para vocês, Deus, como diz as pessoas também, né? As pessoas gostam de dizer assim, ó, Deus está em todos os lugares. E eu compartilhando isso com os meninos antes do culto, acho que de Hidrolândia, falei, irmãos, você acha que Deus não vê o que acontece lá no prostíbulo? Sim ou não? Mas Ele não governa. É onde o Espírito governa. Onde o governo é do Espírito Santo. Onde o governo é do Espírito Santo, acontece, existe a verdadeira liberdade. Não é em qualquer lugar não, perceberam? É onde o senhorio é dele e de nenhuma outra pessoa. Então, quando nós derramamos o nosso coração na presença desse Espírito Santo, toda a nossa vida é governada por Ele. E sabe o que acontece? Tudo se alinha. Tudo é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque é o governo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele pode simbolizar para nós, vou dar um exemplo. Eu estou de óculos, né? Vocês estão vendo aí? Eu sou míope, tenho um astigmatismo. Enfim, de um tempo para cá, estou mais míope ainda. Acho que muitas pessoas aqui devem ter algum problema na visão, não é? Muitas, para não dizer todas. Vou trocar de óculos aqui. Esse óculos aqui, ele é de sol, mas ele é de grau. Se eu perder ele, ele não serve para ninguém. Porque tem um desses olhos aqui, que eu não sei qual que é, tem quase 2 graus de miopia, gente. Então, quando vocês me verem por aí sem óculos, vai perdoando, irmãos, já se sabem, né? Ele tem quase 2 graus de miopia. Ele não serve para ninguém. Sabe por quê? Porque ele foi feito exclusivamente para corrigir a minha visão. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Que o Espírito Santo é como um bom óculos. Eu estou aqui agora, vixe, embaçado, tudo embaçado. Por quê? Ele corrige a minha visão, a nitidez, a claridade que me cega também, ele corrige. E a distância que o meu olhar não dá foco, o que o meu óculos faz? Ele corrige. Dizem que um míope, a 2 metros de distância, já não tem uma visão legal. O que eu quero dizer com isso? Que o Espírito Santo é como esse óculos. Ele quer ter intimidade com você, ele quer andar com você de uma maneira personalizada. Nem esse óculos e nem esse aqui serve para ninguém. Talvez você tenha o mesmo diagnóstico de miopia, mas esse aqui não te serve. Sabe? E muitas vezes nós queremos andar pela experiência do outro irmão. A pergunta é: o Espírito Santo te chamou para viver dessa maneira? Pensa aí numa pessoa a respeito ministerial que você mais admira. Pensa aí, não precisa falar. Ministerialmente falando, que é a sua referência.
eu te pergunto, você admira essa pessoa que você quer ser igual a ela? Ou a vida dela é só uma inspiração para você? Porque isso precisa ficar claro. Porque se você quiser ser igual a ela, é interessante você consultar o Espírito Santo. É isso que ele deseja? Claro que não. Ele tem uma maneira especial e personalizada para você e para mim. Como eu vou descobrir isso, Berenice? Se eu não mergulhar na palavra de Deus e uma vida no Espírito, eu nunca vou descobrir isso. E toda vez, sabe o que vai acontecer comigo? Eu sempre vou me sentir inadequada, eu sempre vou me sentir aquém. Sabe por quê? Porque eu estou tentando imitar ou usar um recurso que não é meu. E o artista, ele tem essa necessidade. Por quê? Porque a gente aprende a arte pela imitação, sim ou não? Porém, uma vida no Espírito, a gente não aprende elas por uma imitação. Sabe como você aprende uma vida no Espírito? Vivendo com a palavra de Deus. Vivendo no Espírito. Andando no Espírito. O apóstolo Paulo fala, andando uma vida no Espírito e não satisfazendo os desejos da carne. João 14, 26, Jesus, porque o Evangelho de João, Jesus fala muito do Espírito Santo. Olha só o que ele diz a respeito do Espírito Santo. Vamos ler todos juntos? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Olha que lindo. Nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que clareia a nossa visão. Porque o Espírito Santo é aquele que dá a direção e sabe o que mais? O tom. Ou talvez, uma outra palavra, o feeling. É aquele que dá a liga. É aquele que dá a conexão que eu preciso para exercer bem aquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Porque Ele é o potencializador para todas as coisas. Quando nós nutrimos uma vida no Espírito Santo, por onde a gente passa, tudo produz vida. Tudo é vida. E eu concluindo essa ministração, essa reflexão, eu entendi algo, irmãos. Que nós insistimos em fazer as coisas sem depender do Espírito Santo, porque nós vivemos carregados de feridas, de mágoas, de amarras nas nossas almas, que nos impede, na nossa alma, que nos impede de viver confiando plenamente na condução do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Que toda pessoa insegura, ela tem tendência de querer ser super autoritária. A pessoa insegura, ela tem dificuldade de se submeter. Mas quando nós somos curados pelo Espírito Santo, nós podemos, de fato e de verdade, nos lançar diante dele, sem medo. Não, deixa. Ai, fulano está roubando seu lugar. Querido, o lugar que o meu Pai me reservou, ninguém rouba. Sabe por quê? Porque não é você que guarda, é o seu Pai. É o seu Pai. Mas e o meu nome, a minha imagem? É o seu Pai.
Então, quando nós vivemos nesse emaranhado sentimental, nós não conseguimos viver uma vida no Espírito. Por quê? Porque nós somos governados pelos nossos desejos e pelas nossas necessidades. É claro que nós precisamos de quê? De uma transformação na nossa mente, para a gente experimentar dessa vontade do Senhor. Irmãos, eu não sei você, depois de tudo isso que nós temos vivido aqui nessa tarde, meu coração está constrangido de um desejo enorme de acertar. Mas não acertar no sentido de falar, eu quero fazer tudo certo. Não, é de acertar o alvo, que é trazer o governo dele para mim. Mas para isso, irmãos, nós precisamos ter os nossos ouvidos curados, a nossa escuta curada. Para isso, nós precisamos ter o nosso coração curado. Para isso, nós precisamos ter a nossa mente curada. Para quê? Para que o governo do Espírito Santo possa reger todas as áreas da nossa vida. Para que, enquanto você aí que canta, eu me lembrei de uma situação. Quando eu cantava em essas orquestras de casamento, essas coisas, eu me lembro que uma vez ia ter uma apresentação no teatro e tinha um trecho da música que o maestro resolveu mudar de última hora. E ele chegou para mim e falou assim, olha, nesse compasso, eu quero que você faça algo específico. Só que a gente não ensaiou. Mas você olha para mim e eu vou te dar exatamente os sinais do que eu quero que você faça. É só você reproduzir. Sabe o que quer dizer isso? Uma vida no Espírito Santo é essa. Olho para Ele, eu me conecto com Ele, e o que Ele disser eu digo, o que Ele falar eu falo, e o que Ele se mover eu me movo. Qual é a possibilidade disso dar errado? Nenhuma, porque eu confiei plenamente nele, Ele era o maestro. Mas se as nossas emoções, elas não forem curadas, é impossível desfrutar disso. Isso está disponível a todos nós, irmãos. Mas, muitas vezes, nós não desfrutamos disso, porque estamos apegados aos nossos desejos e vontades. Mas sabe o que há de mais incrível? É que nessa tarde, nesses dias, há uma fonte transbordante disponível. Este é um tempo de cura para os adoradores. Nesses dias, Deus está tocando uma trombeta, chamando os seus. Sabe para quê? Passar em revista. Aquilo que estiver desalinhado, é hora de alinhar. Para quê? Para subirmos a um outro nível. Para subirmos a uma outra etapa. Para vivermos em profundidade o que Deus tem para nós. Não é olhando para nós ou olhando para o outro, é olhando para Ele. E quando eu olho para Ele, quando eu ouço a voz do meu amigo, quando eu ouço a voz do regente, quando eu ouço a voz do maestro, não tem como eu errar. E quando eu ouço, eu faço e eu comunico isso nos meus relacionamentos. Quantos aqui, nessa tarde, estão dispostos a sair desse nível de desejo e necessidade para viver uma vida profunda e marcante pelo Espírito Santo? Quantos estão aqui? Levanta do seu lugar aí e diga aí, abra sua boca e fala, Espírito Santo, essa pessoa sou eu. Essa pessoa sou eu. Muitas vezes eu sou igual Jonas. Eu ouço o seu comando, mas eu tenho outros desejos. Eu vejo o agir do Senhor, mas eu estou mais preocupado com as minhas necessidades. Espírito Santo,
cura a minha escuta. Cura a minha escuta nessa tarde. Sabe? Quantas vezes a gente vê o mover do Espírito Santo acontecendo, a gente admira, arrepia, mas está distante. Porque, irmãos, ter uma vida comandada por Espírito Santo tem um preço. Sabe qual é o preço? Sacrifício da vontade, dos desejos e das necessidades. E o artista é cheio disso. Sabe? É no altar. É no altar que a gente entrega tudo isso. E sabe o que acontece quando a gente entrega no altar? A Bíblia diz que o fogo de Deus vem. E sabe o que o fogo de Deus faz? Queima. Queima o que não presta, que desfaz, desaparece. E o que é ouro, o que é prata, o que são metais preciosos, fica apurado pelo Espírito. Por que eu preciso do Espírito Santo? Porque a minha vida, o que eu faço, se não tiver a regência do Espírito Santo, é morte, é destruição, é passageiro, é banal. Irmãos, eu quero ser um artista que marque a minha geração. Não de ter o meu nome no outdoor, não de ter o meu nome nas principais plataformas digitais, não de ter a minha voz ou um single rodando o mundo, o Brasil inteiro. Mas eu quero ser tudo que o Espírito Santo quer que eu seja, aonde Ele me plantou. Sabe, na sua comunidade lá, que você fala, nossa, é pouca gente, o palco não é tão bonito, nem tem músico lá, e eles nem tocam tão bem, a minha voz não é tão... Querido, o que você precisa é do governo, é entregar o governo ao Espírito Santo. Porque onde o Espírito Santo governa, tudo se alinha. Se precisa de músicos, Ele mesmo vai mandar. Se precisa são de bons cantores, o Deus dessa obra é o mantenedor, é o financiador, é o patrocinador dela. E se Ele não for, ninguém mais será. Porque tudo que o homem fornece, Ele te cobra de volta. E cobra o seu sangue. Mas tudo aquilo que Deus nos dá é por causa da graça. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, não foram os meus anos de estudos que me deram. Eu recebi de graça. Eu recebi de graça. Quando eu penso nisso, meu coração se constrange. Porque eu me lembro de Davi e eu falo, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Irmãos, nada de bom há em mim que não é Ele. Não é simplesmente porque às vezes a gente busca uma fórmula. Não, é orar mais, é ler mais a Bíblia. Não, é fazer o que o Espírito Santo quer, na medida que Ele deseja. Tem tantas pessoas que gastam horas, semanas de jejum, acaba o jejum, está vivendo na carne. É ter a vida controlada pelo Espírito Santo. Isso aqui a gente chama de palco, porque o altar é a nossa vida. O altar, porque o sacrifício foi imolado e tudo está consumado. Mas eu te convido a profeticamente olhar para esse lugar e trazer o que você precisa entregar hoje. Hoje, essa viração do dia, a Bíblia diz que Deus foi se encontrar com Adão,
Quando Adão pecou, sabe o que ele fez? Ele se escondeu e chegou com desculpa. Nessa viração do dia aqui, o Espírito Santo marcou um encontro com você. Mas venha aqui, como diz o ditado, de peito aberto. Fala: Senhor, o meu coração é orgulhoso, meu coração é altivo, meu coração é independente, meu coração é justiceiro. Eu identifiquei na minha vida nessa tarde o governo de outras coisas que não é do teu espírito. São tantas coisas que eu não sei nem como que eu entrego. Eu não sei nem por onde eu começo. Oh, Espírito Santo. Mas entregue aqui no altar e fala: Espírito Santo, queima.